O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Você tem como fechar a boca, mas não como fechar os ouvidos. Porque quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão. Como que saberão? Mesmo se deixar de ouvir, saberão? Então, irmão, a coisa é muito séria, mas o gozo do Espírito está sobre nós. Jesus precisa condenar uma geração. Jesus precisa mostrar a sua ira contra os injustos da terra. E para que ele demonstre isso, só quando o sangue do justo é derramado. Como é que as pessoas injustas vão ser julgadas se elas não tiveram a chance de colocarem para fora a sua injustiça? Porque o pecado consumado gera morte. Tem muita gente injusta nessa sociedade e mesmo sendo injusta, Deus sabe que são injustos, mas não pode, pela sua regra, não pode condená-los. Mas quando eles lançarem mão do nosso sangue inocente, aí Deus poderá condená-los. Porque o pecado tem que ser gerado, consumado. É isso, irmão. É exatamente isso. Deus protegeu Israel de Faraó, do exército do Egito. Deus protegeu Israel. Quando eles estão no deserto, um punhadinho de amalequita foi lá e matou. Deus livrou do exército do Egito, a maior potência conhecida, o maior exército mundialmente conhecido naquele período. Deus livrou Israel da espada dos egípcios, inclusive sepultando-os no mar. Não teve poder para livrar dos amalequitas? Depois Josué vai perseguir uns inimigos e Deus manda pedras do céu e mata os inimigos, e diz a Bíblia que mais foram os mortos pela saraiva de pedras do que aqueles que Josué matou. E não pôde livrar dos amalequitas, que vieram por trás do povo matando crianças, jovens, mulheres e velhos? Deus não pôde livrar dos amalequitas? Ou ele queria que a injustiça e a maldade dos amalequitas fossem manifestas? Então ele precisava dar a eles uma chance de provar a sua injustiça e maldade. E depois passam décadas, não sei quanto tempo, se uns 100 anos se passaram, as datas me fogem. E Deus vem e levanta Saul e diz assim: Saul, vai lá e extermina todo aquele que for descendência de Amaleque, porque Saul, foi para isso que eu te levantei. Mas por quê? Não lembra? Então, irmão, o mundo, os injustos estão passando ali na rua, estão passando na porta da sua casa, estão passando por você no trânsito, os injustos, e diz a Bíblia que a chuva desce sobre justos e injustos. Os injustos estão desfrutando da graça e misericórdia de Deus, porque as suas maldades ainda não foram manifestas. E para que eles sejam justiçados, Deus precisa dar a eles a oportunidade de mostrar a sua maldade. E aonde? Matando um cachorro? Matando um pássaro? O sangue que clama da terra não é sangue de bodes, não é sangue de cordeiros.
O sangue que clama da terra não é sangue de touros, não é sangue de vacas. O sangue que clama da terra é sangue de homem justo, Abel. O justo, o seu sangue clama por justiça. Entendeu por que você tem que ser morto? Entendeu qual é o projeto de Deus na tua vida? É te usar como instrumento para condenar o injusto. Lá fora está escrito, irmão, geração Jesus Cristo. Então, se você vier para cá, vem preparado para ouvir aquilo que vai fazer os teus ouvidos, vibrarem, mas o teu entendimento ser aberto. Só nesse comentário Deus está falando direto aí contigo, irmão. Está falando muita coisa. Você tem que estar pronto. Pronto como? Livre. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim e seja feita. Mas eu tenho falado nesse lugar, tenho pregado, Deus tem dado a palavra, tem tido profecias, que a vontade de Deus vai ser que alguns de nós sejamos mortos. Você ainda está satisfeito com a vontade de Deus? Você vai ser morto. Os mártires debaixo do altar clamaram: faz justiça dos que habitam sobre a terra. Vou fazer. Mas eu tenho mais uns irmãozinhos de vocês que vocês não sabiam, que vai vir aí junto de vocês. Calma aí. Se eu fizer justiça agora, muita gente lá vai escapar. Eu preciso que eles matem mais alguns quando eu fizer justiça a esses que eu sei que são injustos, mas ainda não tiveram a chance de demonstrar a sua injustiça. Eu não vou poder condená-los. Então eu preciso que os conservos de vocês, os vossos irmãos, também sejam mortos. Está entendendo, irmão? Está entendendo por que Jesus Cristo veio ao mundo? Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e a Bíblia diz: diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Senta-te à tua direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. E foi dito a respeito dele que todos, anjos, querubins, arcanjos, serafins, tudo que você imaginar, todos os anjos de Deus o adorem. Aquele, para provar a injustiça do mundo e os malignos corações dos homens, aquele verbo fez-se carne e habitou entre nós. Quem foi o homem mais justo que já pisou sobre o planeta Terra? E o que fizeram com o homem mais justo que a humanidade jamais poderia conhecer? O assassinaram. Como Deus ia justificar a criação do inferno perante os seus próprios anjos, sem que aquilo transparecesse como uma maldade do seu coração, e sim parecesse como a justiça que é? Que justificativa Deus teria para pegar o ser humano e para pegar os anjos que se desviaram e lançá-los em sofrimento eterno e ininterrupto? Que justificativa Deus teria? Mandando seu santo filho para andar na terra e falar a verdade. E os homens o trucidaram. Então, quando hoje os anjos ouvem os gritos e os gemidos lá do inferno, e lá, olha os gemidos. Justo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senão muita gente poderia dizer assim: não, poxa, será que tinha necessidade disso mesmo? Será que tinha necessidade desse sofrimento? Tem anjos lá que já estão ouvindo há milhares de anos gritos vindo do Seol, do Hades, do inferno, né? Estão ouvindo há milhares de anos gritos. Eles não poderiam dizer assim: será que tinha necessidade de todo esse tormento?
Mas quando eles veem que o Santo Filho de Deus, perfeito, sem mancha, verdade encarnada, o Verbo divino, foi trucidado por esses sanguinolentos, os próprios anjos de Deus fazem louvor dizendo: justo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Você entendeu? Você é justo. Você é santo. A sua morte vai justificar a condenação de muitos. O seu assassinato é o projeto de Deus para condenar aqueles que lançam mão de você. Ninguém fica impune. Herodes que o diga. Amém, irmãos? Amém. Apocalipse capítulo 6, no verso 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que guardassem ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Amém? Podem sentar. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, sabemos. Amém? Sabemos. E ou nós vivemos isso, ou nós temos que admitir que estamos nos iludindo com conceitos religiosos. Porque a verdade que estava oculta, apesar de ter um livro aqui espalhado pelo mundo inteiro, a verdade ela é muito dura. Tanto que rejeitaram Jesus e ele disse: eu sou a verdade. O mundo crucificou Jesus porque queria provar que não queria a verdade. Jesus contrariou o sistema. Jesus não compactuou, Jesus não fez aliança. E o sistema, entre aspas, mais forte, armado, com suas espadas, escudos, armaduras, com o seu poderio de contingente e tudo mais, o Estado organizado, ele não aceita nenhuma ideia diferente, como eles chamam subversiva, que se destaque. O Estado só aceita um grupo, que é ele próprio. O Estado é um grupo. O Exército nada mais é que um grupo pertencente ao Estado. O Estado tem um baita de um grupo: Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional e tudo que é poderio militar que você puder imaginar, ou guardas e etc. Isto é Estado. E o Estado, ele não aceita que nenhuma outra ideia se desenvolva de modo que ele sinta que a sua ideia esteja sendo minada.
Hoje nós temos aí, quando vem época, todo ano tem, né? A época do alistamento. Aí começa a propaganda na televisão, os colégios dos nossos filhos são invadidos avassaladora com panfletos, né? Aliste-se, carreira militar, salário tanto, não sei o quê. Faça-me o favor. Um auxiliar de pedreiro hoje ganha mais que um sargento que está prestes a se aposentar. Um sargento do Exército hoje, ele chega no final de carreira com R$ 4.500 no máximo. Um auxiliar de pedreiro, se tiver seu trabalho todos os dias, ele ganha mais que isso. E não tem todas aquelas exigências, aquelas parafernálias todas. Faça-me o favor. Mas então, aí você vê lá na televisão aquelas super edições, aliste-se. Aí o camarada aparece todo, né? Todo bonitão, deve ser um artista de Hollywood que eles pegam para fazer aquela propaganda, porque essa galera que serve Exército, Marinha Aeronáutica e da periferia, não tem aquela postura toda, nem aquele visual todo. Engraçado que o camarada na propaganda do Exército, ele não aparece nem careca, nem cabelo reco, ele não aparece. Aí aquilo lá, aquele cartão postal, para atrair o jovem para a carreira militar. Por quê? Porque quando o jovem cai lá, acabou, ele não tem mais cabeça. Quem comanda a cabeça dele é o comando, é o que vem de cima. E se ele ousar pensar de forma diferente, ele é subversivo, não tem direito. Apesar de na Constituição estar escrito, é livre a manifestação do pensamento. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição. Constituição só vale para o povo. Amém? Quem cria as leis está acima das leis. Amém? Ou seja, se o Estado cria a lei, ele está acima da lei. E ele prova isso. O que acontece dentro desses quartéis, meu irmão? Bom, para você ficar bem ciente do que acontece, não vou nem falar dentro de Exército, Marinha Aeronáutica, que talvez isso esteja muito distante para você, não para mim, porque toda a minha família sempre foi de militares, só eu, Jesus, não deixou entrar lá, só eu, Jesus, não deixou entrar, todo mundo caiu para, olha, o que tinha de militar na minha família era uma coisa impressionante, até um avô meu era músico do Exército. Aí, irmão, se você quer saber exatamente como se processa algumas coisas, assiste um filme pouquíssimo conhecido, Tropa de Elite. Quem aí já viu Tropa de Elite? Quem não viu Tropa de Elite? Só um não viu Tropa de Elite. Tropa de Elite é o retrato não falado, é a fotografia 3D do que é aquele sistema. Eu tinha um tio da PM, já é falecido, trabalhou inclusive na P2, é a Polícia Secreta da PM, já faleceu há muito tempo, há vários anos, mas então o que ele contava, eu vejo, quando eu assisto aquele filme que eu já assisti algumas vezes, tenho um e tenho dois, eu vejo as histórias que o meu tio contava todinha ali, histórias absurdas. Militar não tem cabeça própria, ele não tem direito de pensar. Mas o que é isso? Aí os jovens se alistam, entram para a força militar e fortalecem um sistema. Não, mas eu vou lá e eu sou servo de Deus, eu vou seguir a minha carreira, mas eu sirvo a Deus. Negativo. Político pode servir a Deus? Porque ele é obrigado a se curvar a quê? Constituição e estatuto de partido. Quando eles entram para o partido tem um estatuto. Quando se tem um estatuto, ninguém pode mais pensar diferente do estatuto. Tem que todos se curvarem ao estatuto. Até a igreja tem estatuto. A geração de Jesus Cristo tem estatuto. Porque nós precisávamos de um CNPJ e precisávamos de um registro. Então tinha que fazer um estatuto, registrar estatuto, tirar CNPJ e algumas documentações, enfim,
né? Que era, entre aspas, necessário. Nós temos um estatuto. Só que eu não sei o que está escrito lá, porque quando a contadora me entregou o estatuto, eu peguei, obrigado, joguei na gaveta e não me interessa. Eu não vou perder tempo lendo um estatuto. Eu tenho que perder tempo ou ganhar tempo lendo Bíblia. O estatuto da igreja é a Bíblia. A regra da igreja é a Bíblia. Inclusive já tivemos uma rádio aqui, e uma vez um camarada querendo espaço na rádio, que ele é comunista, esqueci o nome dele, mora aí para cima, e ele, quando soube que tinha rádio, ele veio que nem urubu na carniça. E ele disse, não, porque você sabe, a rádio, ela tem um estatuto, e a rádio de pequeno alcance tem um estatuto, e você tem que dar liberdade para a comunidade e tal. Ele não queria liberdade para a comunidade, ele queria liberdade para ele. Eu disse assim, eu sei muito bem do estatuto, eu tenho o estatuto da rádio, eu tenho tudo registrado, tenho tudo no esqueminha. Só que aqui na rádio quem manda sou eu. E eu não vou dar liberdade para ninguém. Não é a comunidade que paga a minha conta de luz da rádio. Sou eu que pago. Então, como sou eu que pago, aqui só sai por essas ondas o que eu quiser. Não dou espaço para ninguém. Eu vou falar com fulano, eu nem sabia quem era o fulano. Eu falei, fale com quem você quiser. Chama esse fulano aí, manda ele bater na minha porta aqui, que o que você está ouvindo, ele vai ouvir muito mais. Aqui mando eu não dou espaço para ninguém. A rádio é só para falar da palavra de Deus. Mas o estatuto diz que é proibido religião na rádio. Eu sei muito bem, é proibido, eu vou continuar fazendo. E continuei, né, irmão? Foram 10 anos, né? 10 anos transmitindo até Jesus claramente mostrar que encerrou a dispensação da rádio, e foi muito incrível a dispensação da rádio quando fechou. Verdadeiramente, como Deus dirige as coisas, foi realmente muito incrível, fantástico. Então, irmãos, fica essa força toda recrutando jovens. Agora estava uma polêmica, né? Porque estão querendo deixar servir só quem for de baixa renda. Porque é uma forma de tirar os jovens, pensam eles, dessa lama de tráfico e etc., e colocar em uma possível carreira militar, segurar os jovens no quartel. Estão com essa intenção, o que é totalmente ilegal. Todos têm que ter direitos iguais, independente do direito que possua. O camarada pode ser riquinho, se ele quer ingressar na carreira militar, ele tem direito, ninguém pode impedi-lo. E, além do mais, eu acho o seguinte, o que está acontecendo é que, quando os jovens de baixa renda entram para o quartel e são armeiros e não sei o quê, depois eles dão baixa com um conhecimento de armas, uma série de conhecimentos que muitas vezes são dados a eles, e ninguém acompanha mais a vida desses jovens. Aí eles entram para qualquer quadrilha que eles quiserem e vão ensinar técnicas poderosíssimas a quem está por aí disposto simplesmente a matar, roubar, assaltar. Por que você acha que nos últimos anos subiu tanto o número de bancos explodidos, caixas eletrônicas, pessoas que estão usando artigos como C4, coisa militar, uso de dinamite, uso de técnicas militares, explodindo aqui, explodindo ali? Por quê? Porque nós temos um Estado plenamente incompetente. Nós temos conhecimentos poderosíssimos de eletrônica, de eletricidade. Não é isso que a gente fala de eletricidade nessas iluminações aí, não. Nós temos conhecimentos poderosíssimos. E muitos jovens entram para a técnica militar, entram em cursos de aprimoramentos inacreditáveis, e depois eles saem, ninguém sabe para onde eles foram. Saem com conhecimento violento, que se quiserem até matam um presidente. Sem o mínimo pudor, sem o mínimo sacrifício. Se quiserem, eles assassinam massas e mais massas da população,
e até eles serem encontrados, porque o conhecimento que lhes é dado é incrível e ninguém ficha esse cara, ninguém obriga ele a de ano em ano ou de 6 em 6 meses se apresentar numa unidade e dar todos os dados, dizer por onde ele anda, porque ele tem um conhecimento acima, muito acima da média, muito acima de toda a população. Mas o Estado é isso, é essa força, apesar da incompetência, é essa força. Então, meu irmão, esse texto aqui, o que tem a ver? O texto tem a ver, irmão, que muitas vezes nós estamos caminhando e não conseguimos detectar como as coisas estão se processando. Você vê que o texto aqui, eu vou ler esse texto aqui para você entender como foi citado aqui. Então a cada um deles repousasse, vi quando o sexto selo, aqui no verso 15, e aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os pobres, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas, rochedos, caiam, sufoquem, nos matem, nos esconda-nos da ira desse aí. Então você vê, os generais, é o comando militar, os príncipes, apesar de nós ainda termos monarquia lá na Inglaterra, né? Príncipes são todos aqueles que estão na linha do comando. Por exemplo, o filho de um presidente, você pode olhar para ele como um príncipe. Um filho de um governador como um príncipe. Não tem, às vezes, a esposa do governador, a primeira dama. A primeira dama só se for da canalice, da hipocrisia, da sem-vergonhice. Que primeira dama? Desde quando ladrões são primeiros em alguma coisa? São primeiros em roubos, em safadeza, só se foi nisso. Então veja que toda essa turma, meu irmão, Jesus está de olho neles. O exército que nós temos, já que nós estamos no Brasil, vamos falar, o exército brasileiro é um exército justo? Só depois que eles tiverem a oportunidade de provar se são justos ou injustos. Você não pode julgar uma pessoa que passa na sua frente. Aquela pessoa ali é injusta. Para você dizer que alguém é injusto, você tem que ter registro da sua injustiça. Aquela pessoa ali é justa, só se você tiver registro da sua justiça. Não, aquela pessoa ali é uma pessoa muito boa. Por quê? Porque ela nunca fez mal para ninguém. É assim que se julga? Não, você está errado. Aquela pessoa ali é boa porque nunca fez mal? Não, aquela pessoa ali é boa porque já teve a oportunidade de fazer o mal e não fez. Aí ela é boa. Onde está a prova? Todos temos que ser provados. O que é a prova? É botar uma árvore no meio do jardim e dizer: Adão, aqui está a árvore. Você pode viver, você tem condição de tocar, ou você pode não tocar. Adão, não toca. Adão não foi justo, não perante Deus. Ele recebeu o preço da sua injustiça. O que é a injustiça? Quando que a injustiça vem sobre nós? Ou quando que a justiça vem sobre nós? Quando em nós há uma injustiça. Se tem uma injustiça em você, se você praticou uma injustiça, a justiça virá sobre ti. Tem como escapar da justiça? Não, é impossível escapar da justiça. Ninguém escapa da justiça. O salário do pecado é a morte. O pecado é uma injustiça. O que é injustiça? É como você não andou justo. Deus te deu regra para a humanidade, você quebrou essa regra. Como que você pode escapar do peso da justiça?
A Bíblia diz, se confessarmos, confessar significa reconhecer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Quando tu é purificado de toda injustiça, então o peso da justiça não cai sobre ti para te condenar, para te soterrar, para te aniquilar. Mas é possível escapar do peso da justiça? Não, é impossível. Mas pastor, você acabou de falar se confessarmos. Não, mesmo confessando, alguém teve que pagar esse preço. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele é Jesus, porque Ele pagou no seu lugar, porque ninguém consegue saciar a justiça. Ela tem que ser cumprida. A justiça nunca pode ficar sem ser cumprida. Nunca. Por isso nós estávamos, diz a Bíblia, irremediavelmente perdidos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e constituiu-se justiça nossa. Então, meu irmão, veja bem que você está ouvindo várias coisas soltas. É Deus que vai organizar elas na tua cabeça, no teu espírito. Hoje você vai ouvir pedaços e mais pedaços de um monte de coisa. Eu diria, essa é a pregação mais louca que tem. Então veja bem, agora aqui, aconteceu que os reis da terra, quem é rei? É quem está num trono. Quem é rei? É quem comanda. Os reis da terra, príncipes, generais, enfim, olha a classe toda aqui, que Jesus diz assim, todos esses, tanto reis, como servos, como os livres, como ricos, como pobres, como príncipes, como generais, todos, enfim, buscarão refugiar-se nas cavernas, entre as rochas das montanhas, e vão dizer, chegou a hora do grande dia do Cordeiro, estamos perdidos. Montes nos soterram, nós precisamos sair da visão desse Cristo que se manifestou aí, precisamos ser ocultos, Ele não pode nos ver, montes caiam sobre nós e esconda-nos da ira do Cordeiro. Por que essa ira? Porque eles sabem, chegou o grande dia da ira, vamos fugir. Fugir? Por que fugir? Então eles não estavam simplesmente trabalhando, vivendo a sua vida, tocando o seu mundinho. Não, eles identificam que a manifestação de Cristo vai trucidá-los e eles ficam desesperados. E a Bíblia usa uma expressão aqui, então passaram a berrar. É mais que um grito, é uma coisa desenfreada, é uma coisa desesperada, é uma coisa que não tem sequência lógica, eles saem berrando, quem berra são animais. Escondei-nos naquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É Deus e Cristo manifesto, eles identificam. Ora, por que eles se sentiram tão agredidos, tão ofendidos, eles se sentiram tão ameaçados? Por que se sentiram? Porque eles sabiam que havia na vida deles uma injustiça, e sabiam que aquela manifestação era de um justo e todo-poderoso, e é interessante que eles dizem assim no 17, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver? Eis que é chegado o grande dia da ira deles. Ora, essa expressão significa, é chegado o grande dia da ira deles, significa que alguém já havia anunciado esse episódio como o grande dia da ira do Cordeiro. E esses que anunciaram já tinham sido mortos por esses generais, príncipes, reis, etc, etc, até pobres. Quando a manifestação desse Cristo Todo-Poderoso vem, eles querem fugir porque as suas mãos estão manchadas com sangue.
E é impressionante o sangue, né? Que agora tem um produto aí que incrível, eu estava vendo num filme. Ali tinha sido derramado sangue há meses. Alguém lavou, passou cloro, limpou tudo bonitinho. Meses depois, uma investigação foi lá, o cara derramou um líquido. Ó, aqui teve sangue. Impressionante. Se do chão não arranca, que dirá uma alma manchada com sangue inocente? Se do chão não sai, impressionante, do chão, de cimento, não sai, que dirá da alma? Deus está vendo a marca do nosso sangue inocente na vida dos injustos. Irmão, está marcado aqui, ó, o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Irmão, tenha paciência. Como diz a Bíblia, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. E quando ele for exaltado entre as nações e sobre a terra, a Bíblia diz: eis que é vindo o Senhor com todos os seus anjos e o seu exército. Nós reinaremos junto com eles. Não está escrito lá? E reinarão com Cristo por 1000 anos. Todo olho o verá, e todo olho verá nós também que estaremos com ele. Agora, observa que todo o povo da... Imagina, isso aqui está representando toda a terra, né? Diz, os reis da terra, príncipes, generais, ricos, pobres, poderosos, livres, enfim, escravos. Está representando toda uma humanidade. Todo ser humano está incluído em uma dessas palavras aqui, quer seja rico, pobre, tenha possessões ou não, estão todos, todo o planeta Terra está incluído nessas simples palavras que aqui estão. E quando o mundo inteiro disser montes sotérreos, olha, ele chegou o dia deles, é porque alguém gritou e anunciou esse dia. E esse alguém, irmão, somos nós desde já e a nossa próxima geração, que estaremos gritando aos ouvidos deles, e eles vão realmente fazer conosco tudo aquilo que o nosso Deus permitir. Mas nenhum de nós será tentado além do que possamos resistir. Fica tranquilo, porque quando os homens planejarem algo para você, pode ter certeza que você iria muito mais além. Você vai dizer assim, mas é só isso que planejaram para mim? Porque a capacidade vem de Deus para o que quer que seja nos seus projetos. Quer um exemplo? Pedro foi pego. Vamos crucificar esse aqui. Mas é só isso que vão fazer comigo? Então, por favor, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ou seja, ele estava pronto para ir além daquilo que propuseram na sua morte. Dizem alguns livros que tinham uns reis do tempo de João, o apóstolo, que estavam pagando. Tem livros escritos sobre isso. Pagavam alguém que inventasse um veículo de tortura que pudesse matar João. Colocaram ele dentro de um touro, acenderam fogo embaixo. O vento veio e apagou. Colocaram João lá numa fogueira tal. O vento veio e jogou tudo para o lado. Tudo que era técnica de tortura que inventavam para matar João, quebrava, apagava, os anjos estavam ali irritando todo mundo. E dizem que João morreu de velhice. Espero que os livros que eu li estejam certos. Alguém discorda? Não, né? João morreu de velhice. Mas o homem chegou, os reis chegaram a pagar alguém que pudesse inventar um jeito de torturar João e matá-lo através de tortura. Todas as torturas foram aniquiladas e João morreu de velhice. De que tu tens medo, irmão? O que te leva a temer? Sabe, uma vez o diabo disse assim para Deus: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará em resgate da sua vida. Deus olhou para o diabo e pensou consigo mesmo: mas tu se enganou com esse. Vai lá então, pode fazer o que tu quiser da vida dele. Só não toca na sua vida
A alma dele me pertence, mas os bens dele, a carne dele, tu pode fazer o que tu quiseres, o que tu desejar. Ele está nas tuas mãos. Deus deu tanto poder para o diabo, que o diabo fez fogo cair do céu e consumir os rebanhos de Jó. E o diabo tem uma filosofia: não, ele vai blasfemar de tu na tua cara se eu tocar nos bens dele. Tu deste um monte de coisa, mas pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele vai querer dar em resgate da sua vida. Então vai lá, toca. Cai fogo do céu, o telhado cai em cima dos filhos, é um horror. Quando os servos chegam para dar a notícia: Jó, aconteceu isso. Aí o diabo vem junto e ficou olhando para Jó. E o homem diz: olha, estava no campo, caiu fogo de Deus. O homem achou até que era de Deus. Não era de Deus, era do diabo. Caiu fogo de Deus e consumiu o rebanho. Jó falou: o quê? Aí o homem nem acabou de falar, entrou outro: ó, Jó, teus filhos estavam lá, deu um vento dentro da casa, derrubou as paredes e o teto, soterrou os teus filhos. Jó, o quê? Jó, vieram os midianitas e levou não sei o que. E o diabo: agora, é agora. Aí Jó se levanta e o diabo já diz: olha aí Deus, se liga agora, Deus, no que ele vai falar. Quando Jó vem e dobra os joelhos e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eita glória! Que homem tremendo esse Jó, que homem inacreditável. Irmão, o diabo se enganou com Jó, tu vai garantir que ele se engane contigo também? A filosofia dele de que pele por pele, tudo que o homem tem dará em resgate da sua alma. Tu pode dizer assim: diabo, olha eu aqui, ó, Jó está morto, mas eu estou aqui, ó, eu conheço a história dele, eu sei que o Deus de Jó é o meu Deus. Então, meu irmão, entenda isso: nada virá sobre ti além das tuas forças. Sabe, tem uma história na Bíblia que diz que muita gente pensa que Jesus foi à cruz porque Judas o traiu, mas isso não é verdade. Porque Jesus falou assim: o Filho do Homem vai como dele está escrito, e ai daquele por quem ele é traído. Uma vez eu vi um crente dizendo assim: não, Judas tinha que trair. Se Judas não traísse, como que iam prender Jesus e levá-lo até a cruz? Foi a traição de Judas que levou Jesus à cruz? Não, claro que não, mas é claro que não. Claro que não. Mostra quem é ele, disseram os sacerdotes lá, aquela elite religiosa maravilhosa. Mostra quem é ele. Como tu vai fazer? Não, eu vou me aproximar, eu vou saudar ele, que eu sempre o saúdo, eu vou saudar e eu vou dizer: Rabi, eu te saúdo, vou dar um beijo nele, vocês vão ver quem é ele. Precisava disso? Não precisava, porque Judas chegou e disse: Rabi, eu te saúdo. Jesus falou assim para ele: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Aí Jesus se aproxima da multidão e faz uma pergunta. O que ele perguntou? A quem buscais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu. Precisava Judas ter traído? Jesus não ia fugir, Jesus estava disposto a se entregar, ele já tinha orado: olha, o Filho do Homem venha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, é chegado o poder das trevas, da escuridão, é chegado o que me trai. A quem buscais? A Jesus disse: sou eu. Bruft, caíram por terra. Levantaram: a quem buscais? Jesus de Nazaré. Já não disse sou eu? E bruft, caíram por terra. Levantaram: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. E bruft, caíram por terra. Ele mostrou que se ele não quisesse, ele derrubava aqueles homens quantas vezes quisesse. Ele falou com Pedro: não pensas tu que eu pediria ao meu Pai uma legião de anjos e nada disso aconteceria? Amém, irmão? Ele queria aquela hora, ele falou: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu.
Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Precisava da traição de Judas? Não, porque o próprio Cristo se antecipa e diz: a quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré, sou eu. Então o que adiantou ele identificar se Jesus está dizendo sou eu? Não precisava, foi um trouxa. Entrou de gaiato por 30 moedas de prata, que depois nem para o seu sepulcro serviu, ficou lá pendurado na ponta de uma corda. Então, meu irmão, eu acho fantástico essas histórias bíblicas, e hoje não tem pregação, hoje estou contando história para você. Agora, Jesus disse, o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito, ou seja, já está tudo predito. Deus, quando escreveu, eu vou perguntar uma coisa, sobre a história da humanidade, falta a Deus escrever alguma coisa? Não falta. Os projetos de Deus já estão escritos. Ele agora vai levar apenas ao cumprimento tudo aquilo que ele já escreveu. Ou seja, tudo que vier sobre a sua vida já estava escrito. O único medo que você tem que ter, o único temor é de que não venha sobre a tua vida aquilo que já está escrito. Esse é o nosso medo. Já tem coisas escritas ao nosso respeito, e à medida que nós formos caminhando certo e alcançando os projetos de Deus, essas coisas vão acontecer. O perigo é não acontecer aquilo que Deus planejou para que aconteça nas nossas vidas. Esse que é o perigo. Mas fora esse, deixa se levantar um caluniador, como se levantou para Daniel. Daniel foi para a cova dos leões e Deus julgou os seus acusadores de uma forma rápida. Mas tem outros que estão clamando: até quando não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lá estão lá vivendo regaladamente. Quando tu vais julgar o nosso sangue? Sabe que muitas vezes o crente está assim, ele tem pressa no julgamento de Deus. Vai ler um pouquinho ali, Apocalipse 6, vai ver os mártires debaixo do altar. São os mártires, são a joia preciosa de Deus, são aqueles que deram a vida pela causa de Deus, são aqueles que estão debaixo do altar com vestes brancas de linho finíssimo, são aqueles que falam diretamente com Deus, alcançaram essa posição, têm direito a isso, e Deus olha para eles e esperem. Por que nós temos pressa? Os mártires também tinham pressa. Até quando não vai julgar o nosso sangue? Deus falou: eu vou julgar, aguarda. Deus vai julgar tudo, irmão, na hora certa. Nada escapa. Nada escapa, irmão, nada escapa. Muitos que vão te matar, daqui a pouco e por final, vão estar vivos. Quando Jesus se manifestar e eles vão olhar do lado de Jesus e vão ver você. Eu achei interessante ali a palavra no plural, ela não me reporta ao Pai e ao Filho somente. Escondei-nos da ira deles. Dá a entender que eram muitos. Pela expressão, eu sinto isso na minha alma. Escondei-nos da ira do Cordeiro de Deus. Escondei-nos da ira deles. Dá a entender que eles veem a manifestação do Pai de alguma maneira, do Filho, e vê uma manifestação muito grande ainda. Porque é certo que nós voltaremos com Cristo. Por mais que isso pareça loucura para o mundo, para nós é um gloriosíssimo poder de Deus. Então, irmãos, tenha paciência. Tenha paciência, porque disse Jesus: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi uma árvore muito grande, mas muito grande, que a ponta dessa árvore chegava até os primeiros céus. O impressionante é que os galhos dela eram formados de ouro. E com o passar do tempo da visão, essa árvore, eu vi uma ampulheta de tempo nessa árvore. E essa ampulheta, o tempo dela já estava se findando. Logo em seguida, eu vi um anjo nos pés dessa árvore. E esse anjo, ele tinha um machado nas suas mãos. Logo em seguida, eu vi a imagem do Silas Malafaia refletindo naquela árvore. Amém. Paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Glauber, onde eu via o braço esquerdo dele, ele ia sumindo até a altura do cotovelo. Impressionante, ia ficando invisível, e chegou um momento que eu já não via mais essa parte do braço dele, da mão até a altura do cotovelo. Amém. Irmão Paulo Roberto, Deus me deu uma visão, irmão. Eu vi a rua, em frente aonde você tem um comércio. Eu vi aquela rua subir de uma forma absurda, e ela ofuscava a visão da tua loja. Impressionante. Quando eu tive essa visão, eu vi que você e a irmã Kelly estavam dentro da loja. Então eu vi, irmão, você sacou uma espada com a mão esquerda, e eu vi que essa espada, ela tremia, como uma espécie de uma serra elétrica. Então você saiu, cortou aquela parte daquela rua, fez como se fosse uma saída, e jogou aquela parte para cima. E ali você formou também uns degraus, e saiu daquele lugar, irmão. Essa visão que o Espírito Santo me deu. Mestre, eu tive uma visão onde eu via a rua lá de frente à igreja lá do Malafaia. Eu vi a calçada da rua, aquela calçada que fica em frente às portas dele. Aquela calçada, eu via que o concreto daquela calçada subia e tampava as portas dele, as entradas. Aquela calçada lacrava, o concreto que subia daquela calçada lacrava a entrada, todas as entradas daquele templo, inclusive a parte de frente para o nosso lado esquerdo, parece que tem uma garagem. Aquela calçada também dali subia e tampava aquelas entradas todinha, de maneira que quem tivesse de cá não enxergava quem estava lá dentro, quem estava lá dentro não enxergava quem estava lá fora. Amém. Deus me deu uma visão, mestre, que um anjo, eu vi esse anjo com um machado e um punhal. Esse anjo, ele entrava no interior da terra e ele começava a girar com esse machado e com esse punhal. E eu via que ele ia por baixo, ele foi em direção à Coreia do Norte. E ele chegou nos alicerces daquele lugar e começou a girar, começou a tirar os alicerces. E eu vi que aquele país desceu, impressionante, ele desceu, como se ele ficasse em um nível mais abaixo que os demais, pastor. Impressionante essa visão. O anjo mexia na estrutura daquela nação e fazia com que ela tombasse abaixo. Amém. Deus me deu uma visão onde eu via no que parecia um jardim. Então eu via um casal, um homem e uma mulher. E eu via que aquele jardim, mestre, ela era muito verde. Então eu vi sair do ventre daquela mulher e começar a escorrer sangue, descer. Quando o sangue bateu na terra, aquele jardim que era verde tornou-se em amarelo, como se amadurecesse com aquele sangue, mestre. Amém.
durante a palavra, eu vi várias páginas da Bíblia. Enquanto o Senhor falou de Apocalipse, falou de Jesus, falou de Jó. E quando o Senhor falou de Jó, uma dessas páginas foi em direção à irmã Paula Santana, irmã. Quando o mestre falava de Jó, eu vi que uma dessas páginas da Bíblia ia em direção a você e você pegava essa página. Amém. Eu tive uma visão, pastor, com o irmão Vasco, o irmão André Sawande, onde eu via a musculatura das pernas dele crescerem, a musculatura dos braços dele crescerem, e eu via que a sobrancelha deles, os pelos deles começavam a branquear, e eles ficavam com um semblante muito diferente do que a gente vê agora, e os cabelos deles branqueavam, e eu vi que um pequeno cajado era entregue a cada um, mestre. Amém. Até aqui. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu via 2 galáxias inteiras e elas iam girando no sentido horário. Elas giravam e ficavam na posição como se fosse 3:30 e depois giravam novamente e ficavam na posição como se fosse 6 horas e assim elas foram girando. Amém. Eu vi uma flecha de ouro descer à terra. Essa flecha era muito grande. E ela não era uma flecha lisa, parecia uma flecha mais rústica. Assim, quando o ouro fica assim, com bolhas, assim. Assim era essa flecha, muito grossa. Ela era redonda e era enorme, essa flecha, muito grande, muito grande. E eu vi ela descendo a terra até o culto e ficando aí. Amém. Eu vi uma grande serpente se levantar da terra e ela ficava de por cima assim, mas de longe assim, ela era muito enorme, essa serpente, e ela ficava por cima assim de alguns irmãos, mas ela não encostava nem nada, ela ficava como se aquelas najas ficam, mas ela não era uma naja, ela era uma serpente mesmo, uma víbora como se fosse. E ela ficava por cima assim, observando. Amém. Eu tive uma visão muito real, eu via sangue, mas eu vi muito sangue, muito sangue. E o sangue que eu vi era muito real, era uma realidade como eu nunca tive uma visão tão real. Eu senti o cheiro do sangue, eu podia assim sentir aquele como se fosse o gosto do sangue vindo na minha boca, de tão forte que era. Eu via muito sangue jorrando durante os louvores da igreja, ele jorrava da cabeça dos irmãos. Eu via irmãos com cortes na cabeça, eu via irmãos caídos no chão e o sangue cobria o chão da igreja. Era muito sangue mesmo. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um coração e esse coração era furado não eram flechas, mas era algo pontiagudo. E ele era furado sem auxílio de mãos. E o entendimento que eu tive foi esse. Dentro de pouco tempo, Deus irá ferir alguns corações, ou seja, Deus irá ferir alguns sentimentalmente. Porque Deus quer provar os verdadeiros guerreiros. E alguns cairão nessas feridas sentimentais que Deus irá ferir. É o próprio Deus que irá ferir o coração de alguns. Assim diz o Senhor: eu mesmo ferirei o coração de muitos, inclusive aqueles que achavam que nunca seriam feridos de tal maneira,
porque eu, o Senhor, tenho uma grande obra a realizar. E por isso, eu preciso que estejam totalmente entregues a mim. Amém. Eu via no céu sobrevoando uns triângulos. Aquele triângulo, ele era muito com fogo dentro, assim, um vidro. E eu entendi que era um triângulo, aquele triângulo da maçonaria, que a maçonaria usa em cima dos obeliscos. E eu vi um anjo vindo do céu com um serrote serrando aquele triângulo. Eu vi ele começando a serrar e adentrando dentro desse triângulo. E esse fogo que tinha dentro não era bem um fogo, mas eu entendi como se fosse um fogo, assim, algo luminoso, começou a sair e esse anjo começava a sorrir enquanto cerrava esse triângulo. Amém. Eu vi uma grande espada se apresentar na frente do púlpito. E eu vi quando alguns irmãos iam de costas nuas e botavam as costas e essa espada cortava atrás das costas. Alguns fizeram isso e deixaram essa espada cortar as suas costas. Amém. Eu tive uma visão, eu vi o sol se pôr e tudo começava, mas ele não se punha de uma vez. Ele começava a escurecer, mas eu ainda conseguia ver alguns fachos de sol bem pequenos. E enquanto esse sol descia, eu vi grandes árvores se levantarem. Na medida que o sol ia descendo, essas árvores iam surgindo no horizonte. Amém. Quando o Senhor falou de Jó, nesse momento eu tive uma visão. Eu vi um caminho se formar na minha frente, um caminho de chão batido, um caminho de terra, como se fosse de poeira, assim, areia, aquele chão batido mesmo, né? E nesse caminho não tinha ninguém ali nesse caminho. E o entendimento que eu tive foi esse, é um caminho que Deus está propondo. Deus está perguntando quem quer entrar por esse caminho que Ele propõe essa noite. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos chamou para uma missão árdua, mas gloriosa. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Fortifica-te, irmão, na graça que há em Cristo Jesus. Vai para o teu canto, vai buscar a força, o entendimento, a graça, para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porque isso não é apenas uma proteção de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas é também o exercício da sua fé e da busca da face do Senhor enquanto é dia, enquanto se pode achar. Bendito Deus, leva-nos na tua graça, na tua paz, Senhor, pois tu conheces o desejo do nosso coração e nós te confessamos que não sabemos até onde vão as nossas forças, mas, Senhor, dá-nos graça para que as nossas forças correspondam aos teus desígnios. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Guerreiros! Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!